Vamos falar de ecolalia. Ecolalia é a repetição de uma palavra, de uma frase, de uma música. E a ecolalia, ela faz parte do desenvolvimento da linguagem das crianças. Então, até aí, mais ou menos os 3 anos, a criança ela repete palavras para quê? Para praticar, para refinar a articulação, os sons, a entonação. Mas qual que é a diferença então no autismo? É que essa repetição ela pode se tornar contínua e persistente. E sem o autista ter aprendido a função comunicativa. Então ele repete sem ter o objetivo de comunicar. Então existe a ecolalia imediata, tardia e mitigada. Na ecolalia imediata, a repetição ela acontece imediatamente depois da fala. Então, por exemplo, na sessão, a criança quer cantar uma música e eu pergunto qual música? E ela repete qual música? Ao invés de responder a música que ela quer, por exemplo. E a ecolalia tardia, que é dividida entre self, other e personal ecolalia, que pode ser repetir a própria fala, repetir a fala do outro, ou repetir, por exemplo, sei lá, uma fala da TV, né, em pessoal. Então, essa ecolalia, ela acontece depois de um tempo, depois de dias, por exemplo, né? Então, o que já aconteceu? Eu estou fazendo atividade de musicoterapia e o autista, de repente, repete uma propaganda da TV, tá? Então, esse é um exemplo. E a ecolalia mitigada é uma repetição que acontece dentro de um contexto que comunica. Vou dar um exemplo que aconteceu. Na sessão, a menina tinha machucado assim o dedinho. E aí, ao invés dela elaborar pensamento para falar dodói, machucado, algo assim, ela cantou uma música em inglês que falava alguma coisa relacionada a machucar. Era alguma coisa, I hurt, alguma coisa assim. Então, o que ela fez? Ela copiou e colou, né? Ela conseguiu, de uma forma rígida, porém funcional, comunicar que o dedinho dela tinha machucado. E claro, tem outras formas também, como falar uma frase do mesmo jeitinho, falar com a mesma entonação, ou até mesmo fazer modificações para utilizar essa repetição dentro de contexto. O que a gente faz com a ecolalia? Então, antes de tudo, a gente sempre tem que pensar em dar função. A gente transforma essa ecolalia em uma comunicação que seja funcional. Então, a gente ajuda o autista a comunicar com intenção, como vocalizar para pedir alguma coisa, para suprir alguma necessidade dele, para contar alguma coisa, para responder uma pergunta, enfim, para alguma função. E aí, sempre que o autista ele der uma resposta esperada, você entrega o que ele quer. Ou, se não for a resposta ali esperada, você corrige a resposta antes e depois entrega aquilo que ele quer. Sempre a gente tem que pensar também em mostrar visualmente o que ele precisa aprender. Então, vamos supor, ele precisa aprender a palavra cachorro, au au. Então, você mostra de verdade, né, o cachorro, ou o cachorro de mentira, ou a imagem do cachorro, até ele assimilar e conseguir usar essa palavra de uma forma espontânea. Uma coisa que acontece também é eles repetirem porque eles não entenderam. Então é importante a gente sempre usar inicialmente palavras-chave ou frases simples, por exemplo,
palavra-chave senta, abraça, guarde ou, né, frase simples. Agora senta, vem me abraçar, hora de guardar, né? Na ecolalia tardia, eu sempre costumo redirecionar para o que a gente está fazendo agora. Então eu lembro numa sessão com um adolescente que ele, no meio da atividade, ele repetiu uma frase e deu risada. E eu perguntei, quem que disse isso? Aí ele explicou que era de um seriado, né, alguma coisa assim. E eu combinei, né, com ele da gente falar isso no final da sessão, mas que agora a gente estava fazendo atividade. E aí ele voltou o foco para a atividade e não repetiu mais durante a atividade. Então foi super importante ter redirecionado. E aí, claro, no final da sessão a gente falou um pouquinho sobre o seriado. E agora eu quero dar dicas bem práticas de como tornar essa ecolalia funcional. Então vamos lá. O autista, ele tende a repetir geralmente a última palavra do que a gente fala. Então o que a gente faz? A gente ensina o autista a responder. Então, por exemplo, o que é isso? E aí a gente já dá a resposta na sequência. Sapato. Então ele vai repetir sapato, ao invés de repetir a pergunta. O que a gente está fazendo? Proporcionando funcionalidade nessa comunicação. Outra dica é a gente pausar uma palavra ou uma frase para ver se o autista completa. Então, por exemplo, eu sei que ele quer muito comer batatinha, quer comer batata. E aí eu pego a batatinha na mão, a batata, e falo, quero comer batata. E espero ele completar a palavra. Ou então, quero comer batata. Espere ele completar a frase. E sempre mostrando para ele assimilar. A gente também pode dar modelo para a criança imitar. Então, por exemplo, você pega uma pessoa e pergunta, faz uma pergunta e aí quando ela responder, você entrega o que ela quer. E a criança tá ali, observando. Então, vamos supor, você pega, né, na frente de uma pessoa e pergunta, você quer celular? E a pessoa responde, sim. Aí você entrega o celular. Depois você faz igual com a criança. Para quê? Para ela imitar o que ela observou. A gente também pode usar uma terceira pessoa como estratégia. Então vamos pegar o mesmo exemplo do celular. Você pergunta para a criança, você quer celular? Aí vem outra pessoa do lado da criança, do adolescente, e fala, sim. Para quê? Para ele repetir o sim. E aí ele consegue responder a pergunta para ganhar o celular. A gente também pode deixar algo que sirva de resposta no final da nossa pergunta. Por exemplo, ao invés de falar, tudo bem, Maria? Porque a gente sabe que eles tendem a repetir o final. Então eu pergunto, Maria, tudo bem? Bem. Quer água? Água. Então a gente proporciona que essa repetição sirva como uma resposta funcional. A gente também pode provocar situações como você sabe que a sua criança quer muito assistir a plataforma Música e Encanto, por exemplo, que é a Tia Pri e o Tio Gui. Aí você pergunta, você quer
assistir a Tia Pri e o Tio Gui ou Galinha Pintadinha? E aí, vamos supor, você dá o play na Galinha Pintadinha, que a criança não quer. Ela vai expressar de alguma forma que ela não quer. E aí você fala, a Galinha Pintadinha não, você quer a Tia Pri e o Tio Gui. Aí você dá o play. Então você proporciona situações de comunicação para ela. E já dei mais uma dica aí da plataforma Música Encanto também. E essas foram algumas informações, algumas dicas que podem ajudar o seu autista, algum autista que você conheça, ajudar em casa, na escola, na clínica, a ter uma melhor comunicação social. Um beijo e até!